Olá! Hoje nós vamos trazer então a quarta lição, né, sobre Davi, sobre a história de Davi, para a gente encerrar então essa série. Não que não tenha mais lições, tem muitas lições, porque a história de Davi é uma história muito linda e ela é bastante extensa. Mas então essas quatro lições eu acredito que vai nos ajudar bastante a ter um direcionamento, né, na nossa vida, que é o primeiro é seja você mesmo, né? Confie em Deus, a segunda lição. A terceira lição, que a vitória só vem do Senhor. E hoje, né, a quarta lição, a recompensa. Então, depois que Davi lutou contra o gigante, né, ele teve a vitória, né, que o exército inteiro não teve, ele sozinho, com Deus, o que nos reforça, né, que um com Deus é a maioria. Então Davi, ele venceu o gigante, né? E aí então ele começou a ser conhecido no reino de Israel. Ah, Davi matou o gigante, Davi matou o gigante, né? E então, a partir dali, ele começou a despertar outros sentimentos nas pessoas. Quando ele venceu, ele foi dado para ele a filha do rei como esposa, foi a família dele toda ficou isenta de pagar impostos. Então houve uma mudança na vida de Davi. E isso começou a despertar, né, a atenção das pessoas. E aí Davi ele é colocado como chefe, né, do exército de algum batalhão do exército lá, e, e ele começa a ir à guerra, ele começa a lutar e ele começa a vencer, e isso começa a despertar no rei uma certa inveja. Por quê? Porque antes quem saía à guerra era somente o rei, e agora Saul, o rei Saul, e agora também Davi, né? Começa a ir à guerra e a vencer, e a batalhar, e a vencer, e a batalhar, e a vencer, e isso desperta a inveja do rei. E aí o rei tenta matá-lo. E aí Davi começa a se esquivar, começa a fugir do rei, porque ele não está fazendo nada de errado, pelo contrário, ele está lutando ferrenhamente pelo reino de Israel, mas o rei começa a ficar com inveja de Davi. E Davi se comporta sempre prudentemente, como fala ali na história, e isso causa temor no rei Saul, porque ele vê que apesar das perseguições, que ele começa a perseguir a Davi, apesar das perseguições, das discórdias, Davi continua se comportando prudentemente. Então essa é uma lição que eu aprendo assim, ó, nessa história que tem grande valia para a nossa vida no dia a dia. Cada vez que você começa a se destacar no seu trabalho, na escola, na sua família, até na família, em tudo o que você faz, você começa a se destacar, a ser bem-sucedido, você começa a despertar a atenção das pessoas, né? Não importa o ambiente que você está, onde você se destaca, você vai chamar a atenção. E é claro que tem aquelas pessoas que vão se alegrar com você, aquelas pessoas que vão ficar felizes por você, mas também tem aquelas pessoas que vão ficar tomadas de inveja. Então, a gente tem que sempre prestar atenção num detalhe, que nem sempre quem está sorrindo para a gente quer o nosso bem. Então, essa mensagem de Davi, ela nos mostra que como pessoas que nos rodeiam, às vezes bem de perto, elas podem ter um sentimento de inveja. E a inveja é aquele desejo de ser como a pessoa é, ou até mesmo de tomar o lugar daquela pessoa. Então, que Deus nos guarde, né? Nos proteja da inveja e siga em frente o seu caminho, sabendo que Deus é contigo, né? Que um com Deus é a maioria, e deixe as pessoas que são invejosas, deixe elas, né? Tomar o seu caminho, o seu rumo. Então, essa lição que eu aprendo com Davi é que sempre as pessoas estão te olhando.
ou elas vão te olhar com desprezo, ou elas vão, por ciúmes, te olhar com inveja, né? Então, siga o seu caminho, né? Lute as suas lutas a cada dia com dedicação e sempre confiando em Deus, que Ele é que vai te trazer a vitória a cada dia. E não adianta, nós vamos despertar sentimentos nas pessoas, uns bons, outros não tão bons, né? Mas nós seguimos em frente, seguimos na luta, seguimos na batalha com Jesus no nosso coração. Eu quero orar por você. Antes de orar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você, né, envie esse vídeo para alguém aí que você acha que precisa ouvir essa palavra. Curta, né, esse vídeo, comente esse vídeo. E eu vou orar por todos agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando essas pessoas, Senhor Deus, de olhares invejosos, Pai, de atitudes de inveja, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. Que essas pessoas tenham em Ti, Senhor, o refúgio e a fortaleza. Que elas em Ti, Senhor, elas saibam que elas são mais do que vencedoras, Pai. E que em Ti, Senhor, elas possam ter certeza da vitória a cada dia, Senhor. Abençoa cada uma dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, protege e livra, Senhor Deus, de toda inveja que se levante contra qualquer uma dessas pessoas, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.